Também hoje. Então, Mateus capítulo de número 3, verso de número 16 e 17. Mateus capítulo de número 3, verso de número 16 e 17. Depois, você já pode deixar aberta a sua Bíblia em Mateus capítulo 17 e verso de número 5. Dois textos que nós vamos ler. Mateus 3 e 16 e depois Mateus 17 e 5. Nós vamos hoje falar em defesa da paternidade, em defesa da masculinidade. Gente, hoje vai ser pesado, tá? Hoje vai ser pesado. Eu tenho até medo que esse negócio caia na internet. Não, porque hoje não pode mais falar nada, gente. Já estamos sendo chamados a ser, já estamos sendo intimados a se retratar, enfim, qualquer coisa que a gente fala. Está na Bíblia, a gente vai lá e fala e pá. Tempos difíceis esses, tempos difíceis. Mas Deus nos chamou exatamente para um tempo como esse, eu creio assim. Deus me chamou exatamente para um tempo como esse. E a Bíblia diz, as palavras de Mardoqueu e Esther, que eu já falei aqui esses dias: se não for por nós, o Senhor vai trazer livramento de outro lado. Mas eu e a minha casa daí vamos perecer, porque fui covarde. Jesus mesmo falou, e esses dias eu lia as palavras de Jesus: se você se envergonhar de mim, naquele dia eu vou me envergonhar de você. Você não pode ter vergonha de mim. Ah, mas está tão contrário às coisas. Não tem problema não, filho. Não se envergonha de mim, porque naquele dia você será honrado diante de todos. Então, são tempos diferentes, mas nós temos que ter coragem. Vamos para a palavra de Deus, gente? Vamos para a mensagem. Mateus capítulo 3, verso 16. Quem achou diz: achei! Diz assim: e Jesus, quando foi batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e iluminando sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 17 e verso 5. Diz assim: e enquanto ainda falava, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu amado filho, a quem me comprazo, ou em quem me comprazo, escutai-o. Amém. Fala com a gente, Senhor. Fala com todos os que estão aqui, principalmente com os pais e os homens desta igreja. Mais uma vez nós nos colocamos à tua disposição para esta palavra, Senhor, para ouvir e receber isto que o Senhor está falando. E nós não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda daquilo que o Senhor nos pede. Nos ajude também a entender os tempos que nós estamos vivendo e como eles são contrários a teu querer e a tua vontade. Mas que nós estamos aqui para fazer exatamente o que o Senhor deseja, mesmo que nos custe alguma coisa. Que assim seja, para a glória e louvor do teu nome. Amém e amém. Eu vou começar essa conversa de hoje, esta reflexão, esta pregação, fazendo uma pergunta: onde estão os homens? Se você for perceber, a sociedade faz cada vez mais essa diferenciação, tratando os homens como seres que não são queridos. Homens não são mais seres amados. Homens não são mais seres que são admirados. Parece que cada vez mais essa divisão, essa separação entre homens e mulheres, como papéis, como função, tem sido desprezada. E eu preciso dizer desde já o que é básico, mas que precisa ficar bem claro antes de falar qualquer coisa: que a separação de papel entre homem e mulher não é uma questão cultural, não é uma expectativa tradicional, é algo divino. O Senhor nos criou assim, é algo criacional.
Homem e mulher os criou. Deus, desde o início, já queria que houvesse uma separação, não apenas em função, mas também em formas de ser e de trabalhar e de agir entre homens e mulheres. Infelizmente, a partir de um tempo, principalmente com a chegada dos ensinamentos de Marx, a ideia de que a separação entre mulheres e homens, a funcionalidade de homem e de mulher, tem apenas uma característica de civilização industrial. É só para que o capitalismo se mantenha. Então nós precisamos dividir, separar. Aliás, nós precisamos acabar com a divisão de papéis. Por quê? Porque quando a gente acaba com a divisão de papéis, a dominação industrial também acaba. O capitalismo termina. E nós, infelizmente, começamos a ver, e nós vemos isso desde o começo da humanidade. Estude antropologia, estude a história das culturas, as gerações que se passaram antes de nós. E você vai ver que toda geração em que os papéis de homem e mulher se desintegravam, você vai ver que também a comunidade começava a se desintegrar. Dá uma olhada na civilização romana, dá uma olhada nas culturas que passaram antes de nós. Quando confusão, caos começava a tomar conta, a partir do momento em que alguém dizia, não é dessa forma que Deus quer, ou não é dessa forma que deve ser. Nós vemos desde o início da história, quando o julgamento vem sobre Sodoma e Gomorra, um dos problemas, não é o único, mas um dos problemas era exatamente esse, aonde o papel bem definido do que é um homem, do que é uma mulher, quais são as suas funções, quais são as suas emoções, quais são as suas afeições. Quando eles vão perdendo essa separação, essa distinção, Deus começa a trazer juízo, porque há um desprezo por essa criação. Eu preciso falar isso. E eu sei que alguns já estão se mexendo na cadeira, e não tem problema, filho, mas você vai ter que me aguentar até o final. A nossa cultura despreza os homens. A nossa cultura despreza os homens. Nós estamos vendo as pessoas dizendo que homens são opressores. Homens são seres que oprimem as mulheres e as crianças. E nós precisamos nos libertar desse homem opressor. E aí o que acontece? Aquele homem que era homem, ele começa a ter vergonha de ser homem. Esses dias atrás eu assisti, pasmo, boquiaberto, a uma live de um cantor que eu não ouso citar o nome, não é por ética, é por vergonha de citá-lo. Um cantor evangélico que disse, eu não estou em condições de falar nada nesta live, porque estava cheio de mulheres, e ele disse, eu não estou em condições de falar nada nesta live, porque eu sou homem, sou branco e sou hétero. Aonde que um homem começa a ter vergonha de sua condição de homem? Aonde que um homem tem vergonha de sua raça? Aonde que um homem tem vergonha de ser hétero? Homens que começam a se tornar homens chorões, sensíveis demais. Porque aquilo que eles chamam de masculinidade, o que a Bíblia chama de masculinidade, eles chamam de masculinidade tóxica. É doentia, faz mal para as mulheres, faz mal para a humanidade. Só que esse homem sensível e chorão, eu já falei aqui uma vez, até repetindo as palavras do Luiz Felipe Pondé, que esse homem sensível e chorão, as mulheres não aguentam ler até a página 3. Mulher nenhuma quer um homem sensível e chorão do seu lado. Mulher nenhuma quer um cara que pede perdão para o seu homem. Mulher nenhuma espera segurança em um homem que não sabe ser homem. Então nós estamos vendo essa degradação, como se masculinidade fosse tirania. E o senso de justiça dessa geração, ele é apurado. Isso é muito bom, não há nada de errado nisso. Porque o senso de justiça leva nós a fazermos cada vez menos ataques à sensibilidade de outras pessoas. Isso é muito bom. Porém, o senso de justiça apurado, que não vem com conhecimento, ele acaba gerando tragédia. E é exatamente isso que está acontecendo. Pessoas que dizem assim, é verdade, nós precisamos ter igualdade no mundo. Então o problema são os homens. É mesmo? Então vamos acabar com os homens.
Eu entendo que há exageros. Eu não posso negar que há exageros. Eu não posso negar que há homens nesse momento, enquanto nós estamos aqui, que estão batendo nas suas mulheres. Eu não posso negar isso. Eu não posso negar que nesse momento há homens estuprando crianças. Eu não posso negar isso. Eu não posso negar que há culturas no mundo que nesse momento a mulher não tem o mínimo do direito à propriedade. Eu não posso negar. Eu não posso negar que nesse exato momento tem culturas onde a mulher não tem o mínimo de voz. Eu não posso negar isso. Mas o fato de haver homens abusadores, espancadores, agressores, assassinos, não quer dizer que foi isso que Deus quis. Não quer dizer que foi isso que Deus criou. Não quer dizer que foi esse o plano de Deus. Deus tem um plano bem diferente. O papel masculino na Bíblia é de proteção, é de força, é de virilidade, é de segurança. Esse é o papel masculino. Então, nós precisamos primeiro ver qual é o plano original. Você não pode ter medo de moto, como eu já tive, simplesmente porque acontece acidente de moto. Você não pode ter medo de andar de avião, simplesmente porque um avião um dia pode vir a cair. Mas o que nós estamos fazendo é exatamente isso. Porque existem homens que abusam, porque existem homens que espancam, porque existem homens que agridem, que matam. Nós aceitamos a proposta de que homens precisam acabar. A masculinidade precisa ser extinta. E não, aqui na minha igreja, macho é macho. Em nome de Jesus, eu vou lutar o que for preciso, eu vou orar o que for preciso, jejuar e que passem por cima do meu cadáver. Mas aqui eu vou falar, macho é macho. Mas a maioria das culturas sempre colocaram o homem em destaque. E as mulheres, aonde estavam? Pensa comigo, só um pouquinho de lógica. É óbvio que o homem assume liderança, porque é ele quem vai para a guerra. Porque é ele que pega a sua cara e a sua coragem e vai para a guerra e enfrenta homens que são agressores. É ele que vai para frente, assume a liderança, corre risco, luta na guerra, enfrenta a força da natureza para poder construir o lugar onde os filhos e as mulheres vão estar em segurança. Mas quem sempre ia na frente? Homens. E nem por isso eles são maiores ou são melhores, é o papel deles. Homens iam na frente, eles são mais propensos a fazer tarefa perigosa. Homem é mais propenso. Eu não sei se você já viu aqueles videozinhos ou memezinhos de por que homem vive menos. Aí está lá o homem mexendo na tomada com o pé dentro de um balde de água. Porque o homem é assim, ele vive no extremo. O homem ele tem essa facilidade de se envolver com perigo, de se envolver com aquilo que é duro, de se envolver com aquilo que é extremo. É facilidade do homem. Deus colocou isso dentro do homem. Em contrapartida, Deus colocou na mulher esse desejo de cuidar, de amar, de não ser durona, de ser essa coisa sensível para onde os filhos correm quando precisam de carinho. Para onde o marido corre quando precisa de afago. É esse lugar de abraço, é esse lugar de amor, é esse lugar de emoção. Estuda a história e você vai ver que quando as mulheres tinham que assumir risco de guerra, era quando não havia mais homens para lutar. Era algo extremo, era algo que já estava assim, acabando, esgotando todas as possibilidades. Aí então as mulheres entravam, mas em primeiro lugar iam os homens. Por quê? Porque eles são feitos para isso. Não é à toa, é engraçado, né? Os homens estão sempre na liderança. Sim, eles estão na liderança também quando se suicidam. Há mais homens se matando do que mulheres. Eles estão também encabeçando os acidentes de trânsito. Você quer igualdade? Eles estão também encabeçando os moradores de rua. São mais moradores de rua homens. Os homens são os que mais têm problemas com o alcoolismo, problemas emocionais e psiquiátricos. Homens. Os homens estão encabeçando nas drogas. Os homens encabeçam os crimes violentos. São os homens. Então não me venha com esse papo de que
Sempre deram lugar aos homens. É porque o homem sempre levou pancada. E muitos deles não conseguem resistir, sucumbem, morrem antes. É número. Homem morre mais cedo. Eu sabia que vocês não iam gostar. Mas a gente não pode mais engolir essas bobagens assim, como se fosse realidade. Vai atrás. E o que a Bíblia fala sobre o homem, principalmente sobre o pai? Vamos ver sobre o papel do pai e as filhas. O papai e as filhinhas na Bíblia. Vamos ver? Olha o que a Bíblia diz, o que faz um homem na Bíblia. Pelas suas filhas. Porque é muito engraçado, gente, que a gente engoliu, e esses dias eu ouvi um pastor pregando, porque o patriarcado opressor na igreja, como é que é? Você sabe o que é patriarcado? Você conhece o que é patriarcado? Você sabe o que é esse negócio de ver crentes que pegam a Bíblia, que mostra o plano de Deus para a humanidade, e jogam no lixo por causa de uma coisa que vai passar, de uma ideologia que não vai durar mais 100 anos. Qual é o papel do homem na Bíblia? Qual é o papel do pai na Bíblia? Nós não podemos condenar mais, porque a ideologia diz que precisa ser condenado. Nós precisamos ver o que a Bíblia diz, e é isso que nós viveremos. Então a primeira coisa que o pai fazia, presta muita atenção, hoje é mais uma palestra, mas presta muita atenção nisso. O papel do pai, o patriarca, o dono da casa, o papel dele na Bíblia era proteger as meninas de homens predadores. Você quer segurança? Na Bíblia a segurança estava no homem. Você sabe por que o pai leva a menina até o altar na noite que ela vai se casar, no dia em que ela vai se casar? Você sabe por que é o pai que leva? Apesar do que hoje muitas meninas não querem. Não. Talvez porque o relacionamento com os pais não são bons, ou enfim, ou por moda. Mas muitas meninas dizem, não quero ir com meu pai, eu quero entrar sozinha, porque eu quero brilhar, meu pai vai tirar o brilho do negócio. Eu quero entrar brilhando, eu como noiva. Mas sabe o que existe por trás de um homem entrando com a sua filha, levando ela até o altar, entregando ela ao noivo, e antes de entregar, ele dá um beijo nela, na testa, e entrega ela para aquele homem? Sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer exatamente, eu protegi ela até aqui. Eu guardei a pureza dela até aqui. Eu ensinei ela todas as coisas que ela precisa, junto com a mãe dela, até aqui. Agora eu estou entregando ela para um que eu creio que é mais forte do que eu. Deu medo agora, né, meninos? Talvez por isso muito cara não quer casar. Porque ele sabe que isso aqui envolve um compromisso absurdo. Quando o pai chega e diz assim, está aqui, você é mais forte do que eu. Você vai viver muito mais. Segura ela para mim. Quem está entendendo diz amém. Olha só o que está na Bíblia. Se um homem se casasse, isso é, recebesse das mãos do pai a menina, e depois de ter deitado com ela, de ter se casado com ela, ele dissesse assim, essa menina aí é sabida demais. Eu acho que ela já foi experimentada na cama. Essa menina é prostituta. E ele começasse a difamar aquela menina. A Bíblia diz que não é aquela menina quem tinha que ir no advogado para buscar os seus direitos. Sabe quem é que ia no advogado para buscar os direitos dela? O pai. Patriarcado opressor, né? O pai que tinha que ir até os juízes, ele levando as provas de que ele protegeu aquela menina durante toda a vida e que ele tem certeza do trabalho que ele fez. Quando ele chegava lá, ele entregava as provas e dizia, eu não aceito que falem mal da minha filha,
Mas ela já é casada, deixa que se vira. Não, 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 não. Quando ofendem ela, ofendem o que eu fiz. Eu não aceito. Eu defendo. Se aquele homem houvesse falado algo de errado, desprezado, mentido a respeito daquela mulher, ele tinha que pagar uma soma altíssima em dinheiro ao pai daquela moça. Por quê? Porque ele estava dizendo que aquele homem não cuidou bem daquela menina, de que aquele homem não foi honrado em dar àquela menina bons ensinamentos, sólidos ensinamentos. Então era o pai que levava a culpa também. Difícil isso aqui. Porque numa sociedade como a nossa, onde a gente sempre vê, parece que o homem é terrível, nesta aqui, na Bíblia, o projeto de Deus era o quê? O homem fica de olho. Se a minha filha for machucada, é eu que vou diante do juiz, eu que vou lutar por ela. Por quê? Porque ela saiu de mim, ela é filha minha, eu sou responsável pela segurança dela. E entreguei ela pensando que o homem seria mais forte. Ela não foi. Ele não foi. Agora, se aquela moça realmente ela tivesse vivido uma vida depravada, mentido ao pai, mentido a todo mundo, e ela realmente tivesse vivido uma vida daquela forma e aquele homem tivesse razão, a Bíblia diz que aquela moça era trazida até a porta da casa do pai e ali ela era apedrejada. Eu não defendo o apedrejamento de jeito nenhum, longe de mim. Só que existia um princípio nessa morte. Presta atenção para você não falar bobagem. Quem é que é o responsável pela pureza da moça? O pai. Por que essa moça fez tudo isso estando debaixo do teto do pai? Então eles não matavam essa moça em qualquer outro lugar. Eles matavam esta moça na porta do pai, para que o sangue dela ficasse lá e o pai fosse envergonhado diante de todos. Quer ser homem? Pastor, isso é duro, pastor. Que coisa mais dura isso aqui. Não, 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 não. Sabe o que está por trás desse princípio? Os homens defendem, seguram, protegem. Se tem um cara que vem perto da minha filha, eu já sei quem é. Eu não deixo ela conversar com qualquer um. Se tem um cara que chega perto da minha menina e ele vem querendo fazer qualquer coisa, eu já estou lá. Pera aí, eu estou na frente. Nunca eu vou fazer de tudo, eu vou buscar em Deus sabedoria, para que ela possa ser uma menina levada de forma pura até o dia do casamento, de forma honrada até o dia do seu casamento. É meu papel. A cultura que nós estamos vivendo diz o quê? Não se importe. Se a sua filha agora decidiu namorar, deixa ela namorar, não se intrometa. Mas esta palavra diz que a responsabilidade da pureza ainda está sobre você, até o dia que diante de Deus você entregue a um mais forte. Meu Deus, eu não acredito que eu estou pregando isso. Então os pais são responsáveis por trazerem moças puras para o altar. Não apenas as moças, os rapazes também. Mas como nós estamos falando do papel do pai com as meninas, mas o pai é responsável por esta pureza. Como? Se envolvendo desde cedo com a pureza da sua filha. Que cultura machista é essa, né? Que protege as meninas. Só Deus mesmo. Só Deus mesmo. Segunda coisa que um pai fazia por uma filha era arranjar um ótimo casamento. Pastor, o senhor está louco. A nossa cultura, casamento arranjado é uma coisa indefensável. É verdade. Impensável. Não tem mais como nós pensar em casamento arranjado em 2021. Só que havia um princípio por trás desse arranjar um casamento. Não estou dizendo que aqui tem que arranjar casamento. Eu estou dizendo que o pai se envolvia na busca do melhor para a sua filha, para o seu
filho. O pai não deixava simplesmente os filhos se virarem com relação a quem eles vão escolher. Se escolhe, e o que você escolher está bom para mim. Mas espera aí, eu estou percebendo coisas negativas, estou vendo comportamentos doentios. Eu vou intervir, eu vou conversar, eu vou lutar, eu vou pedir, eu vou implorar. Eu vou conversar de alguma forma para que isso não aconteça. Não, 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 não. Não se meta. Não é o que a Bíblia diz. Quando a Bíblia está falando que o pai ele era esse responsável por buscar um bom casamento para os filhos, ele estava dizendo assim, ó, o pai desde cedo, ele não se preocupa só em trazer comida, ele não se preocupa só em trazer roupa, ele se preocupa, quem é o homem com quem minha filha vai casar? Eu preciso começar a trabalhar no coraçãozinho dela, o tipo de homem que ela precisa buscar. Eu preciso começar a trabalhar no coração do meu filho, que tipo de mulher que ele vai querer para ele. Porque existe uma cobrança tão grande sobre as nossas crianças. Quando eu digo criança, porque a infantilidade, a vida infantil, ela vai até os 21 anos. Não brigue comigo, isso aqui é ciência. Para a ciência não existe adolescência. Existe infância e vida adulta. Não briga comigo, vai atrás. Joguei para o alto, como diz o cara lá. Joguei. Está na sua mão, vai pesquisar. Crianças que mal conseguem escolher suas próprias meias, estão sendo jogadas para escolher casamentos. Dá medo do rosto de vocês. Crianças que não sabem que futuro terão, não fazem a mínima ideia que emprego que seguirão, que carreira que vão seguir. Mas estão dizendo assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu escolho quem eu quiser e ninguém pode dar pitaco. Isso não é bíblico. Na Bíblia o pai intervém. Na Bíblia o pai diz assim, olha, existe um padrão. Nós vamos seguir esse padrão. Mas eu não posso impedir, é verdade, você não pode impedir, mas você pode desde o começo ir criando essa mentalidade de padrão dentro de casa. Padrão, existe um padrão. Qual é o padrão? O padrão é esse. Quando você for encontrar alguém, o padrão é esse. Tudo que fugir desse padrão, nós desprezamos. Mas eu estou apaixonada, passa logo. Eles não sabem nem o que vão comer. E a gente diz, cara, a hora que você achar alguém que bate no seu coraçãozinho aí, você agarra e vai. Segura na mão de Deus e vai. Cadê os pais? Terceira coisa que o pai fazia pela menina era arranjar um dote. Qual era o princípio que estava por trás do dote? Porque talvez você diga, meu Deus, aí é demais, né? A menina decide casar, eu ainda vou lá e tenho que dar dinheiro. Qual era o princípio que estava por trás do dote? Eu segurei minha filha até aqui. Eu estou dando a ela a um homem mais forte. Só que se esse homem mais forte vier a morrer, ficar doente, inválido, qualquer coisa acontecer, uma tragédia, ela já está segura. Porque eu também asseguro ela, inclusive, após a sua união. Gente, isso aqui é ser macho demais. Isso aqui é ser macho demais. Olha a nossa cultura. Olha como nós somos. Qual é a nossa cultura? E eu faria, de repente, assim. Quer casar? Corre atrás. Corre atrás, vai atrás. E eles vão mesmo. E devem ir atrás. E devem conquistar suas coisas. Mas o que estava por trás do dote? O pai é pai. Se um dia te acontecer qualquer coisa, você sabe que eu estou aqui. Se um dia acontecer qualquer coisa, você sabe que há uma segurança, os braços seguros de quem te gerou.
Então tem gente que diz o quê? Se vira, casou. Mas espera aí, eles estão passando por um problema, aconteceu algo na vida financeira, não estava previsto, desemprego, fome, eles estão precisando. Que se vire, agora eu tenho a minha vida para cuidar. Não, não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra um homem que ele é tão firme em cuidar dos seus, que ele vai além. Está difícil, homem. Eu olho para esse homem e digo, não, é sério que é isso que eles chamam de patriarcado opressivo? É sério que é isso que eles chamam de cultura machista que deveria ter sido extirpada da humanidade? É sério que é isso aqui? E os filhos? Os meninos? Se você for examinar as escrituras, você vai ver que os meninos, além de tudo isso, essa questão de cuidar do casamento, de dar aos filhos o senso de proteção, com os meninos o pai afirmava a identidade do filho. O pai dava um nome à criança. Identidade quer dizer, meu filho vai ser como eu sou. Identidade não é uma coisa que sai de você, eu sempre falo isso aqui. Identidade, a palavra idem é com quem você se parece. Então o pai, quando ele dá a identidade ao filho, ele está dizendo assim, meu filho vai ser exatamente como eu. Aí é Jeremias filho de Ilquias, Neemias filho de Acalias, ele é parecido com ele. Ele é parecido com o pai. Tu não é só o cara que forneceu alguma coisa para ter uma criança, você fornece a sua identidade, que poder há em você. Isso quer dizer que o pai dava para o filho não só um nome, o pai dava para o filho qualidades. A Bíblia nos mostra Jó, no capítulo de número 1, que ele sondava constantemente o caráter dos seus filhos, para que caso os seus filhos houvessem pecado contra Deus, eles pudessem ser perdoados. Por quê? Porque Jó era um homem justo. Então não basta o homem dizer assim, eu sou justo, meus filhos nem tanto. Não. Se depender de mim, eu vou lutar até o fim, para que meus filhos sejam justos, porque é exatamente o que eu estou gerando. Eles são gerados de mim. O pai dava ao filho aptidões. Eu já falei sobre isso aqui. Se você for ver na Bíblia, o pai ele tinha a responsabilidade de dar ao filho a aptidão da família. Era parte da herança. Não há muito tempo atrás você via isso. O filho começava na vida trabalhando exatamente aonde o pai trabalhava. Depois ele ia e adquiria novos empregos, saía daquela área, não gostava, ia para outros lugares, mas ele começava exatamente aonde o pai começava. Por que o pai fazia isso? Para dizer ao filho, filho, se você não gostar, você pode procurar, mas você tem um início, um meio de trabalhar. Você pode passar necessidade, mas você sempre vai ter uma profissão. Sabe o que a gente faz hoje? Nós nem sentamos para conversar com as crianças sobre profissões. Você nunca levou, papai, a sua filha no seu lugar de emprego, o seu filho no seu lugar de emprego. Ele nem sabe onde você trabalha. Meu pai trabalha lá. Como é que é? Não sei. O que ele faz? Não sei não. Aí ele cresce, quando chega aos 18 anos, está perdido na vida, não sabe nem por onde começar. Porque nós nos perdemos nessa ideia de que nós precisamos começar a dar aos nossos filhos, isso é bíblico, dar aos nossos filhos pelo menos um início. E eu me lembro agora da minha história. Eu não sabia por onde começar e fui imitar meu pai. Me dei muito mal, mas pelo menos comecei. Meu pai trabalhava na área de eletrônica e eu não sabia o que fazer na vida. O que eu vou fazer na vida? Primeira coisa, vou atrás do meu pai. Por quê? Porque depois, hoje quando eu pensava nisso, eu me lembrei que meu pai me levava constantemente ao local de trabalho. Meu pai ia fazer plantão, ele perguntava, você quer ir junto?
Vamos. Ó, o pai vai passar a noite toda fora, você vai passar fome. Vamos. Ó, daí lá não tem onde dormir. Vamos. Então, eu vivia no meio daqueles botões, das estações de telefonia, vivia no meio daqueles botões. Quando eu não tive nenhuma opção, que eu pensei, para onde eu vou? Eu sabia que pelo menos eu teria um caminho a trilhar. Para mim não deu certo, para o meu irmão mais velho deu. Até hoje ele está na profissão. Então ser pai não é só gerar e dizer assim, filho, vai procurando aí, que em algum lugar você vai encontrar alguma coisa que você goste. Não, ser pai na Bíblia é dizer, vem comigo, vamos conhecer o que eu faço, faça comigo, se você gosta, vamos juntos. Eu te dou não só as minhas qualidades, eu te dou também algum tipo de aptidão, como ponto de partida para uma vida de trabalho que glorifica ao Senhor. Quem está entendendo? É espiritual esse negócio ou não é? Porque, gente, eu estou trabalhando com os adolescentes. Eu prego a jovens e adolescentes. Essa turma está perdida. Eles não sabem por onde começar. É muita opção. E o mercado diz isso. E o mercado diz aquilo. Uma hora é mais dinheiro aqui. Outra hora é mais benefícios aqui. E eles não têm noção por onde começar. Sabe quem é que faz isso? O pai. O pai transferia para os filhos o Deus da família. O pai não era só esse cara que dizia assim, ó, como eu ouvi esses dias, de uma pessoa que dizia assim, ó, a minha filha optou por se batizar na igreja tal. Mas quantos anos tem sua filha? 10 anos. Peraí, essa igreja é completamente contrária aos ensinamentos da sua. Essa igreja prega exatamente o oposto daquilo que você ensinou ao seu filho. Essa igreja não tem nada a ver com a sua, os ensinamentos. Cara, Deus não está lá, porque ela desmente a palavra. Como é que você deixa? Não, é que é a escolha dela. Cadê o pai dessa família? Que diz assim, nós vamos juntos, vem. Nós vamos juntos, vem. Mas ele não quer mais ir. Vamos juntos. Vamos juntos. Você vai junto, eu sou responsável por você. O dia que você for responsável por você, isso aqui é muito sério, gente. E eu sei que na prática não é tão fácil. Mas o dia que eu for responsável por você, o dia que você for responsável por si só, você então pode decidir abertamente, mas enquanto nós estivermos juntos aqui, nós iremos juntos, e eu quero te apresentar o meu Deus, porque pode ser que nessa existência, uma hora, você vira a chave, você tem um encontro com o Senhor. Eu cresci na igreja, nasci nos bancos da igreja, mas me converti apenas aos 13 anos de idade. Não foi meu pai que foi lá e disse assim, ó, agora chegou a hora de você tomar a decisão. Não, eu estava tanto na igreja que chegou o dia em que eu tive que tomar uma decisão. A partir de hoje, eu sou do Senhor. Pai que é pai apresenta a Deus para os seus filhos. Aí eu li esse texto que fala de Jesus. Foram 40 minutos só de introdução, tá? Brincadeira. Eu li esse texto que fala de Jesus, quando ele está em duas situações. A primeira, no Rio Jordão, se batizando. E a Bíblia diz que aparece em formato de uma pomba na cabeça de Jesus, e uma voz soa dizendo, esse é meu filho amado, em quem tenho muita alegria. Depois Jesus está no Monte da Transfiguração, onde ele se transfigura, vira um ser de luz, e do lado dele aparece Moisés e Elias, e os discípulos que estão com ele ficam, e mais uma vez aquela voz soa dizendo, este é meu filho amado em quem tenho muita alegria, a ele escutai. Por que você pensa que Deus faz isso com Jesus? Para mostrar que pai que é pai, afirma aos seus filhos. Se Deus que é pai,
Dá palavras de afirmação a seu filho Jesus. Porque o Pai, que somos nós, não podemos dar palavras de afirmação aos nossos filhos. Filhos que andam desamparados sem saber quem é o Pai. E existem pelo menos 4 formas de você abandonar seu filho nesse aspecto. Primeiro, o aspecto emocional. Você não dá acesso ao seu coração. Seus filhos não conhecem o seu coração. Eles não sabem o que você ama, o que você gosta, o que te incomoda, o que te fere, quais são suas dores, quais são suas alegrias, quais são as lembranças, as histórias que te tocam. Os filhos não conhecem. E talvez você pense, isso é coisa minha, eu vivi, ninguém tem nada a ver com isso. Não! Seus filhos querem saber, porque isso lhes afirma. Hoje à tarde eu tive a oportunidade de ir com meu pai, conhecer um lugar onde ele está construindo. É a 3ª casa na vida que meu pai está construindo, aos 67 anos. 67 anos, isso. Ele construiu 2 casas com a minha mãe e hoje com a minha madrasta. E enquanto eu via, meu pai fez as amarrações e tudo do terreno, das ferragens e tudo, meu pai fazendo. E eu pensava assim, rapaz, eu tenho mais uma vez a oportunidade de conhecer o coração do meu pai. O que sente um homem quando constrói alguma coisa do zero? Qual é a emoção que um homem tem quando começa a construir uma coisa do zero? Quando ele começa a mostrar para quem ele gosta, para quem ele ama, olha só, estou fazendo isso, aqui vai ser assim, aqui vai ser assado. Olha que bom isso! Mas a gente nega as nossas histórias, a gente nega o acesso ao nosso coração. E nós queremos que os nossos filhos mais tarde eles sejam fortes. Mas sabe como é que eu vou ser forte na hora em que eu for construir? Eu vou me lembrar do meu pai construindo pela 3ª vez. Eu vou me lembrar do momento em que nós estamos lá em cima de um terreno que não tem nada. Mas eu estou imaginando o que passa na cabeça dele. Eu estou sonhando junto com ele o que vai ser construído naquele lugar. O nome disso é acesso ao seu coração. Os filhos precisam disso. Sabe, gente, leva teus filhos a conhecer a casa onde você nasceu. Leva teus filhos a conhecer a tua história. Leva teus filhos a ir conhecer a escola onde você estudou, se ela ainda estiver de pé. Leva teus filhos a conhecerem as coisas que te emocionaram, que te tocaram. Conta histórias da família, conta como é que é o teu coração, porque isso afirma aos teus filhos. Eles sabem que eles não são pessoas que foram jogadas no mundo. Deus vem trabalhando desde o seu pai, Deus vem trabalhando até chegar neles. Meu pai saiu de Arroio Grande, uma cidadezinha, gente, que talvez você nunca ouviu falar. Veio para Pelotas, Rio Grande do Sul. De Pelotas, o papai ainda jovem, foi estudar com 13 anos de idade numa escola agrícola. Isolado dos pais. Chamava ele de Pato Rouco, porque ele tinha a voz bem grossa. E ele conta até hoje, eu lavava minhas roupas, eu tinha que fazer minha comida, eu tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Com 13 anos de idade, eu sentia falta de casa, mas não podia chorar. Dali foi para São Paulo, trabalhou em São Paulo durante vários anos, voltou para Pelotas, encontrou minha mãe, casou, veio para Blumenau, e aqui estou eu não caí aqui de paraquedas. Teve uma história que começou em Arroio Grande, no meio de uma fazenda do nada. Deus não está trabalhando apenas com você, Deus começou no seu pai. E talvez você diga, mas eu não tenho uma história tão linda assim. Mas Deus trabalhou no seu pai. E se você está aqui é porque o Senhor começou um trabalho numa geração anterior a você. Você não está aqui de paraquedas. Pais que não dão acesso à vida espiritual
Os filhos nunca vê ele orando, nunca vê ele chorando, nunca vê ele se envolvendo com as coisas de Deus, nunca oram com seus filhos, nunca leem a Bíblia para os seus filhos. Eles não têm liberdade à tua vida espiritual, porque vida espiritual é uma coisa particular, aqui não. Pai não tem vida só privada espiritual. A vida do pai, ela é visível. Ele está ensinando, andando no caminho. O pai está o tempo todo compartilhando a sua fé. Pais que não compartilham. Porque esses dias eu ouvi de um homem que ele disse assim: eu nunca recebi isso, por isso não sei dar. Eu nunca recebi isso, eu nunca dei abraço. Então, eu nunca dei abraço porque nunca ganhei abraço do meu pai também. A gente foi aprendendo na base da pancada. Só sabia que tinha errado quando levava um supapo no meio dos ouvidos e não sei o quê. Então a gente foi tratado mesmo assim. Mas, você foi abraçado por Jesus, esqueceu? Você quer abraço mais poderoso do que o abraço de Jesus? Não negue esse abraço aos seus filhos. E sabe, você não recebeu dos seus pais, mas de Jesus você recebeu muito mais do que você poderia ter recebido em toda a sua vida. Eu preciso ir para o final. Pais que se escondem atrás do fazer. Jesus falou que o pai trabalhava, é verdade. E Deus poderia ter dito: olha, estou trabalhando agora, não posso parar para dar afirmação ao meu filho. Mas Deus faz questão de estar naquele lugar e avisar aos discípulos: este é o meu filho amado, em quem tenho muita alegria. Seus filhos sabem o que você faz, mas eles querem saber quem você é. Eu contei aqui uma vez para vocês que tem uma tribo Maasai africana, em que os meninos não podem casar sem antes ter matado um leão. Não sei se você lembra disso. Sabe por que eles não podem casar sem ter matado um leão? Para que quando eles tiverem filhos, eles possam ter histórias para contar. Primeiro. Depois, para que eles não se tornem frágeis a ponto de que eles tenham que ficar o tempo todo voltando para a proteção de outro. Eles têm que ter aprendido a lutar suas próprias batalhas. Mas sabe como é que eles aprendem a matar leão? Vendo seus tios, seus pais matando leão. Mostra a tua história. Conta as tuas batalhas. Me emociono porque eu vejo meninos que não têm nenhuma identidade. E sabe onde eles estão buscando essa identidade? Querendo afirmá-la com várias parceiras. Eles estão querendo uma mulher que diga: você é macho. Porque ele nunca ouviu isso do seu pai. Segundo, ele está buscando em outro homem a afirmação que o pai deveria ter dado. Quantos meninos eu já tratei? Quantos meninos já se sentaram na minha frente? Contaram as suas histórias, as suas tentações, e a única coisa que eu pensava era: aonde está o pai dessa criança? Aonde estão os pais desses meninos? Meninas que vêm confessando coisas horríveis, dizendo das coisas que elas vivem e viveram. E a minha pergunta que não sai do meu coração e que me leva a orar é: cadê os pais dessas meninas? Talvez você diga: pastor, hoje a gente veio aqui para receber uma palavra, e dia dos pais, a gente quer... Cara, você já viu que eu estou falando que você é o cara? Que Deus conta com você para você fazer tudo isso.
E aí a palavra de Deus é: esse é meu filho amado, ele é meu, em quem me comprazo. Meu Deus. Deus é especialista em elogiar. A Bíblia diz que um dia nós vamos entrar no céu e Ele vai dizer assim para nós: entra, servo bom e fiel. Ele podia só dizer entra, que já era o suficiente. Mas Ele vai dizer entra, servo bom e fiel. Sabe por quê? Deus é perito em elogiar. Varão valoroso. Esse é meu filho amado. E sabe o que mais? Eu tenho muito orgulho desse guri. Ele me dá muita alegria. Se você for estudar a história do Churchill, você vai ver Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra durante o período da Segunda Guerra Mundial. Você vai ver que ele fez tudo o que fez, e na sua autobiografia ele vai dizer: eu teria feito tudo e muito mais se eu pudesse ter ouvido um elogio do meu pai. Talvez é só isso que os meninos estão precisando. É bom ouvir da mãe, a mãe dizer: oh, meu lindo, meu bonitinho, oh, meu menino corajoso. É muito legal isso. Mas se nós formos ver o padrão bíblico, é o homem que diz: você é forte, vamos junto. Você é corajoso, vamos lá. Porque a mãe vai chegar uma hora que ela vai dizer: meu namoradinho, dá pitoquinho aqui. Quando na verdade aquele menino precisava de alguém ao seu lado dizendo assim: vai, você é corajoso, conquista, você não precisa voltar para casa, vai, luta. Deixa eu fazer uma pergunta para os pais que estão aqui. Quem é que lembra quando nasceu seu primeiro filho? O que você fez? Desmaiou ou não? Você olhou aquilo, aquele negocinho, cara de joelho, e você ficou olhando aquilo lá e falando o quê? Palavras de afirmação. É bonitinho. Nem era, talvez. É bonitinho, é lindinho. Ai, meu Deus do céu. Os anos passaram e o bebê está aí. É o mesmo bebê. Eles ainda precisam de afirmação. Eles ainda precisam, sabe? Homens, vou falar isso aqui guiado pelo Espírito de Deus. As meninas de vocês precisam ouvir de vocês que elas são bonitas. Elas precisam ouvir de vocês que elas estão se tornando mulheres bonitas, fortes, inteligentes. Se elas não ouvem de você, talvez uma outra pessoa que não esteja tão bem intencionada quanto a você, dê essa palavra de afirmação e as leve para outro lado. Eu vou pedir para você ficar de pé e eu vou começar a terminar. É difícil, gente. É difícil um pai que não dê a afirmação necessária aos seus filhos. Este é meu filho, em quem tenho muita alegria. É difícil que essa mulher, esse menino, vá procurar esse afeto em braços alheios. Não. Quando ele for encontrar esse afeto, é porque ele tem muito para dar. Aí talvez você diga: mas pastor, o senhor está falando com uma comunidade que talvez tenha meninos aqui que nem tem os seus pais por perto. É verdade.
Quem dera que todos tivessem um pai por perto, todo mundo estivesse com o seu pai do lado para poder... Não, mas tem alguns aqui que não tem. Tem meninos que entram nessa igreja, entram sozinhos. Pai, talvez distante, morando em outra cidade. Ou talvez você nem saiba onde é que seu pai está. Talvez você não teve contato com seus pais. E aqui eu preciso dizer mais uma vez aos homens da igreja. As tribos africanas, mais uma vez volto aos meus ancestrais. Eles tinham o costume de ter homens da aldeia. Quando um menino perdia seu pai numa caçada, num acidente, os homens da aldeia se tornavam guardiões daquele menino órfão. Eram eles que eram responsáveis por ensinar toda a cultura. Eram eles que eram obrigados a ensinar a caçada. Eles se tornavam os responsáveis pelo ensinamento daquele homem, daquele futuro homem que ali estava desamparado pelo pai. O Senhor não está te chamando só para ser pai dessa família. O Senhor está te chamando para ser pai da aldeia, guardião da aldeia. Porque vai chegar meninos perto da gente que não tem pai. E eles se aproximam de nós porque Deus os colocou ao nosso lado para que nós fôssemos guardiões da aldeia, homens que ensinam eles a serem homens. Infelizmente a igreja evangélica se perdeu nisso, se tornou em si mesmada. Eu cuido da minha família, cada um cuide da sua. Isso que não tem. Aqui tem homens da aldeia. Cadê os homens da aldeia? Né, Jean? Não tem menino que vai lá na tua casa? Tem. Alguns de nós aqui tem alguns meninos que vão lá na casa, não tem? Não tem aquela criança que chega lá dentro da sua casa e diz: ai, aqui é tão bom, deixa eu ficar aqui. Vem brincar uma vez, né, irmão Edson? Depois volta a brincar. Vem de novo, e vem de novo, e vem de novo. Sabe o que é isso? É Deus dizendo assim: tem mais filhos para você. Tem mais filhos para você. Ah, mas eu já gerei, já embranqueci meus cabelos. Deus, chega. Não. Eu te dei força o suficiente para você ser guardião da aldeia. Tem mais filhos por aí. Mas não são filhos da carne, mas serão filhos espirituais. Você vai gerar eles sim. Talvez eles nunca ouviram nada dos seus pais de afirmação, mas vão poder ouvir de você. Eu tive líderes assim, homens que chegaram na minha vida e disseram: você é. Eles não tinham responsabilidade nenhuma de falar, mas Deus os usava para falar: você é isso, vai, faz, você é isso. Deus quer te usar assim. Vai e seja você também homem da aldeia. Este é meu filho amado em quem tenho muito prazer. Eu preciso encerrar. Família, se junta ao pai aí. Vocês são família, pode ficar junto, não tem problema. Se um ficar doente, todo mundo fica, né? E aqueles que não têm pai, eu vou ser pai agora. Pode vir aqui. Pode vir aqui. Aquele que não está o pai aqui: ah, mas pastor tem idade para ser meu filho. Ou eu não tô, meu filho não está aqui, estou sozinho. Vem cá. Vem cá. Sério, pastor? É sério? Vem cá, pode vir aqui, irmã. Pode vir aqui. Porque está em mim também cuidar de vocês. Eu sei que eu sou novinho, tem muita vida pela frente, mas está em mim também cuidar de vocês. Vem cá, meninos, vocês estão sem pai? Vem cá. Vem cá. Eu vou ser guardião da aldeia de vocês, vai.
Mais alguém? Não se aveste não. Ah, estou envergonhado, estou aqui, vou lá não. Nem conheço direito o pastor. Vem cá. Você pode não me conhecer, mas foi Deus quem te trouxe aqui essa noite. Olha para esse pai aí. Olha para esse paizão aí. Você consegue ver nesse homem essa força, essa segurança, essa proteção? Sabe, agradece a Deus pelo protetor que Deus deu para a tua casa. Ele não é só provedor. No mundo espiritual ele é protetor. Se o marido cai, a casa toda cai junto. O marido é uma espécie de muro. Quantas casas que o pai caiu, fraquejou, e a casa inteira foi por água abaixo. Todo mundo parece que se desestruturou. Sabe por quê? Porque Deus deu a esse homem o papel de ser esse muro de segurança. Então não é fácil ser homem não. E a primeira coisa que nós vamos fazer é agradecer. Deus, obrigado por ter me dado um pai. Obrigado pelo pai da nossa casa. Sustenta ele, guarda ele, protege ele, Senhor. Não deixa cair, não deixa enfraquecer, não deixa, Senhor, esmorecer. Cuida da saúde, da força. Ora pelo teu pai. Depois nós vamos orar para que os pais sejam essa bênção na vida dos filhos. Talvez você ainda não conseguiu ser esse canal de bênçãos, de confirmação. Você vai começar a ser em nome de Jesus. Vamos orar? Eu já estou falando demais, preciso orar. Senhor, nós te agradecemos, Deus, pelos pais que aqui estão. Nós te agradecemos pelos homens que aqui estão representados. Eles não precisam pedir vergonha por ter nascido homens. Eles não precisam pedir vergonha por terem nascido homens. Eles são exatamente aquilo que o Senhor os criou para ser. Há uma expectativa do Senhor. Há uma expectativa do Senhor sobre a vida deles. E nós queremos cobri-los de bênção nesta noite. Em nome de Cristo Jesus. Guarda, Deus, guarda, Deus, guarda. Protege, Deus, alimenta, Deus, fortalece, Deus. Enche com o teu Espírito para que sejam valentes. Que sejam firmes, que sejam fortes, decididos. Enche, Deus. Nós oramos por eles, para que o Senhor os proteja e os guarde. Eu oro pela saúde deles em nome de Jesus. Que sejam saudáveis. Que sejam úteis. Eu oro em primeiro lugar por esses homens a quem o Senhor deu o direito e privilégio de serem chamados de pais. Agora eu oro também, Senhor, para que o Senhor os ajude a serem exatamente aquilo que o Senhor espera. Se há algum pai aqui que tem falhado, Senhor, perdoa e lhe dá o direito de recomeçar. Ajuda, Senhor, esse pai que de repente tem se sentido envergonhado da forma como tem tratado sua família, a sua responsabilidade. Perdoa, Senhor. A tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel para nos perdoar, para nos purificar. Faça isso, Senhor. Ajude-nos a honrar esse papel que o Senhor nos deu. E nós oramos também agora pelos filhos que o Senhor nos deu. Nós oramos pelas esposas que o Senhor nos deu.
Nós oramos por aqueles que o Senhor colocou do nosso lado, que sem eles nós não cumpriríamos. Nós oramos pelos filhos que são espirituais. Nós oramos pelos filhos, Senhor, que estão na aldeia, sendo guardados por nós. Não foram gerados na carne, não foram gerados no sangue, mas são gerados no Espírito. E todos os dias, quando nós oramos por eles, quando nós os alimentamos com palavras de afirmação, nós estamos agindo para que o Teu nome seja glorificado na vida deles. Nós oramos por eles em nome de Jesus. A todos aqueles que dependem dessa comunidade para ter uma família, em nome de Jesus nós oramos, Pai. Nós oramos para aqueles pais que estão longe. Nós oramos pelos pais que estão em outra cidade. Nós oramos pelos pais que estão ausentes. Nós oramos, Senhor, faz-nos homens, pais, famílias de honra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos cantar. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos, e os filhos, e os filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos, e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso, e teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Jesus! Mais alguns minutinhos, sempre.